Durante uma situação de emergência, o capitão de um barco dispara um sinalizador para avisar a guarda costeira. A trajetória que o sinal luminoso descreve é um arco de parábola. Ok. A função que descreve o movimento do sinal luminoso é dada pela função abaixo, sendo h a altura do sinal em metros e t o tempo decorrido após o disparo em segundos. Então a função está aí. O que é que eu queria chamar a atenção de você? Numa questão que envolve função, pode ser uma do segundo grau, pode ser uma função logarítmica, pode ser uma exponencial. Então você tem que estar atento ao quê? O que cada letrinha dessa representa, o que cada variável dessa representa. No problema, geralmente são questões o quê? São questões um pouco mais longas, texto que de repente você se cansa numa leitura, tá? Você vai lendo e grifando, evidentemente, o que é mais importante, tá? Numa questão dessa, função do segundo grau, você tem que estar atento ao seguinte, bota aí na telinha, por favor. Aí, olha, h é a altura do sinal, então, olha, h, a altura do sinal, está em função de quem? De t, do tempo, e o tempo é em segundos, está aqui, ó. h de t é igual a 80t menos 5t ao quadrado. Uma função do segundo grau com a concavidade para onde? Concavidade para baixo. Evidentemente, ó, o número que multiplica aqui o t ao quadrado, ele é um número negativo, o coeficiente a é negativo. Então essa função ela tem a concavidade para baixo. E ele vai perguntar o quê? Primeira coisa, qual a altura máxima que o sinal luminoso pode atingir? De volta aqui comigo. Bom, função do segundo grau com a concavidade para baixo. A parábola tem a concavidade para baixo. Então ela vai atingir o quê? Ele lançou o sinal luminoso, ele foi, descreveu essa trajetória. Chega num determinado ponto, ele atingiu a sua altura máxima. Então é isso que ele está perguntando na letra A. Qual é a altura máxima atingida por esse projeto, por esse sinal luminoso? Então nós temos o quê? Em relação à função do segundo grau, como eu já falei, pontos importantes. O vértice da função. O vértice da função ele é o ponto de mudança da parábola. Então eu tenho x do vértice e o y do vértice. O y do vértice ele nos fornece o quê? A altura máxima que o projeto vai atingir. De volta à nossa questãozinha. Y do vértice, está aí a fórmula. Menos delta sobre 4a. Como ele perguntou a altura máxima que o sinal pode atingir, eu tenho o quê? A função h de t igual a 80t menos 5t ao quadrado, onde aqui na função eu vejo que o a é menos 5, ok? E o b é 80. Vamos embora. Delta. O delta, o discriminante delta, é o que diz quantas raízes tem uma função. Então você está vendo aí que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok. Então, olha, calculando aqui, ó, tem uma função h de t igual a 80t menos 5t ao quadrado. Isso implica o quê? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, eu tenho o quê? O b vale 80, então 80 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Mas quanto é o c, Ronaldo? O c é zero. Essa equação ela não tem termo independente. A respeito do termo independente, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, termo independente de uma função do segundo grau, de uma função do primeiro grau. É o ponto de interseção com o eixo y. Então, olha, nessa função, você vê o quê? Que se o termo independente é zero, é porque o gráfico toca a origem do plano cartesiano. O ponto de encontro dos eixos x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. De volta à nossa questão, vamos concluir. Eu tenho que delta igual a 4 vezes 1 vezes 0, evidentemente isso aqui vai dar 0, 80 ao quadrado, 6.400. Encontrei o valor de delta. Então, olha, agora vamos calcular a altura máxima do projétil, que é o y do vértice. Menos delta sobre 4a, substituindo, menos 6.400, 4 vezes a, o a é 5, aqui, ó, menos 5. 4 vezes menos 5 eu tenho que menos 20. Fazendo o joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Eu tenho que a altura máxima atingida foi 320 metros. Ok? No item B ele perguntou quantos segundos se passaram após o disparo até o sinal luminoso atingir a sua altura máxima. Então ele quer saber, a altura máxima nós já calculamos. Ele quer saber em quanto tempo
ele atingiu a altura máxima. E isso aí, evidentemente, é o x do vértice, tá? X do vértice é menos b sobre 2a, que aí eu tenho a altura, está aqui 80t menos 5t ao quadrado. Vamos substituindo aí, olha, x do vértice menos b, lembrando que o b é 80 e o a é menos 5. Efetuando as substituições, menos 80 sobre 2 vezes menos 5, eu tenho o quê? X do vértice menos 80 sobre menos 10, fazendo o joguinho decimal, x igual a 8. Quer dizer, no tempo de 8 segundos, ele atingiu a altura máxima, que era 320 metros, ok? Então, você tem que estar muito atento